E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente fez um teste, né, diferente, começando às 21 horas ao invés das 20, tá? Por quê? Eu tenho percebido que mais pessoas têm entrado nas lives depois de 8h30, por ali, então a gente vai fazer esse teste de colocar as pessoas às 21, né, 21h07, vai ser mais interessante. Oi, Gisele, seja bem-vinda, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre o seguinte. Vamos falar hoje sobre o projeto Historiando, que eu falei com vocês nas redes aí nos últimos dias, né, no Facebook, Instagram, nos stories e tal. E hoje eu vou falar para vocês o que é o Historiando, quando que vai acontecer o Historiando, como e por quê. Tá bom? Então, e aí, Fih, como é que você tá, Hélio? Tranquilo? Seja bem-vindo. Primeira coisa, o que é o projeto Historiando? Tá? Eu tenho o computador aqui do lado com as anotações, aí eu vou passando para vocês, tá? Primeira coisa. E aí, Davi, tranquilo? Primeira coisa, o que é o projeto Historiando? É um projeto que eu criei e que eu quero fazer uma maratona de conteúdo. É um tsunami de informação de história, tá? Então, o que que eu vou fazer? A partir da próxima segunda-feira, dia 22 de julho, até o dia 8 de agosto, eu vou dar aula segunda, terça, quinta e sexta, tá? Sempre às 21 horas e 7 minutos para vocês, beleza? Sempre nesse horário, aula todos os dias, segunda, terça, quinta e sexta, tá? Às 21h07. E quanto tempo que vai demorar? Cara, o tempo que vocês acharem que vai demorar, certo? Vão ser aqui no Instagram e também no YouTube, tá? Essa live de hoje está sendo só aqui no Instagram, mas essas aulas que vão ser segundas, terças, quintas e sextas, do dia 22 de julho até o dia 8 de agosto, serão sempre às 21h07 no YouTube e no Instagram. E importante, essas aulas não ficarão disponíveis depois, tá? Então só vai estar disponível para quem assistir na hora, certo? Seja no Instagram, seja no YouTube. Vão ser totalmente gratuitas, tá? Vão ser online, ao vivo. Vou estar aqui falando com vocês aqui, tá? As perguntas que vocês vierem mandando eu vou responder e não vão estar disponíveis depois para as pessoas, certo? Então é importante que vocês assistam, falem com os amigos, chamem os colegas e tal para poder assistir, porque eu garanto, cara, eu garanto que vão ser aulas muito boas. Vão ser aulas excelentes, vão ser aulas foda, vão ser muito boas, tá? Isso eu garanto. Então, eu quero que vocês participem, tá? Até o dia 22 podem mandar sugestões de temas e tal. Eu já tenho vários temas, tá? Mas eu quero a participação de vocês, tá? Para poder, se vocês quiserem alguns outros assuntos que não estão nos meus temas, eu coloco também, eu faço uma aula exclusiva só para eles, certo? E para vocês terem uma ideia, eu tenho 52 temas de aulas já preparados. Não vamos usar todos esses 52 nesses dias de aula, tá? Mas eu vou ter bastante assunto disponível para vocês, tá? Então a gente vai ter esses vários dias de aulas, né? Repetindo, segunda, terça, quinta e sexta, tá? A partir do dia 22 de julho até o dia 8 de agosto, tá? E final de semana, né? Sábado e domingo, vocês e eu vão ter um descanso. E, e outra coisa, é importante a gente ver, a gente pensar o seguinte: por que eu estou querendo fazer isso? Porque eu estou querendo compartilhar o conhecimento que eu tenho. É muito pouco compartilhar só com os alunos em sala de aula, sabe? Eu acho muito pouco. Compartilhar o que eu sei, o que eu estudei, o que tem 17 anos que eu estou em sala de aula, tá? O que eu estudei durante 20 anos de história, mais de 20 anos que eu estudo história. Então eu acho que é muito pouco compartilhar isso só com a sala de aula. Eu quero compartilhar com todos os que me assistem, tá? E vocês podem depois compartilhar também com outras pessoas e tal, a chamada, né, para poderem vir assistir, certo? Então, e assim, além dessa questão de querer compartilhar com a maior quantidade possível de pessoas, eu quero fazer com aulas interessantes, aulas divertidas, tá? Vou trabalhar muito com música, com muitas músicas, tá? A gente não pode botar música de fundo, porque senão o YouTube, o Instagram bloqueiam por causa de direitos autorais. Mas eu vou falar de muitas músicas. Entre aspas, assim, meu dever de casa vai ser com que vocês ouçam as músicas, sugiram músicas também, tá? Vou falar de filmes, vou falar de alguns quadrinhos que eu conheço, de alguns desenhos animados, vou falar de muitas imagens, tá? Que as pessoas conhecem.
vou falar de curiosidades, quebrar algumas histórias, algumas ideias que vocês têm de antigamente, tá? Como o verde e amarelo das bandeiras, como o Papai Noel de vermelho, como o porquê do Brasil ter sido descoberto e como ter sido descoberto, tá? E outras coisas mais. Vamos falar sobre heróis na história, vários heróis da história, que para alguns são heróis, para outros são bandidos, tá? Vamos falar sobre golpe e revolução, o que que é o quê. Vamos falar então sobre muita coisa, certo? E assim, e de que maneira que eu quero fazer isso, né? Colocando essas coisas disponíveis e tal, fazendo com que vocês assistam e se divirtam. O meu objetivo é fazer com que vocês se divirtam com essas aulas, tá? Esse tsunami, essa onda, essa enxurrada de conteúdo, tá? Vão ser aulas interessantes, divertidas, leves, tá? Eu garanto que vão ser aulas leves, eu não vou ficar falando aquelas coisas de teorias e mais teorias, vamos ser práticos, tá? Como é que você vai colocar o conteúdo no seu dia a dia? Para você que é estudante, vai servir para você ter uma base muito legal para provas, para vestibular, para Enem. Para você que já é um adulto jovem, né, até lá seus 30, 35 anos, você vai ver que são coisas que pode colocar no seu dia a dia, tá? Você vai ver que são coisas que você pode colocar na sua rotina, tá? De entender a política, de entender o que você está vendo nos jornais, de entender as notícias que estão acontecendo, tá? As questões na política, no futebol, na economia. Você vai entender isso com as minhas aulas, tá? E eu também vou propor a vocês, né, colocar para vocês, que seja mais velho, depois dos 30, 40 anos, uma visão nova de história, porque vocês mais velhos, né, da minha idade para cima, não tiveram uma história divertida como eu vou passar para vocês, tá? Foi aquela história de decoreba, aquela história chata de, o nome das capitanias hereditárias, isso não interessa, tá? O que interessa é você ter uma informação entendendo o que aconteceu no contexto. Por que, que o Brasil foi descoberto, como que foi descoberto, por que, que aconteceu aquele sistema de capitanias, e não o nome de cada capitania, não interessa absolutamente nada. Ó, 0% de interesse no nome de cada capitania, certo? Beleza? E agora eu já vou começar a falar com vocês de um desses temas, tá? Deixa eu ver aqui, os temas aqui, vamos lá. Abrir os temas, tomar uma aguinha, né? Brasília está muito seca. Vamos lá. Um dos temas que eu vou falar para vocês é a questão de como estudar. Como que você vai poder estudar? Como se estuda? E como se estuda história? Tá? Como você pode estudar? Normalmente, as pessoas estudam no meio de barulho, em casa, com as pessoas falando, a mãe fazendo comida, o pai cuidando varrendo a casa, ou o inverso, né? Sempre tendo barulho, trânsito e tal. Outras pessoas gostam de estudar num ambiente mais silencioso, uma biblioteca, um quarto reservado, tá? Mas só o barulho ou o silêncio não bastam. Normalmente você tem uma absorção melhor do conhecimento, você entende melhor o conhecimento se você consegue um ambiente com menos barulho, porque os outros sons te distraem. Teu cérebro está assim, ó, o tempo todo ligado, querendo buscar o que está acontecendo em volta, porque é o nosso sistema de defesa, né? É inconsciente isso. Se eu estou falando contigo aqui, estão rolando vários outros sons ao meu lado, vai me distrair, porque o meu cérebro está ligado de algum barulho fora do comum, alguma coisa além, né, aquele sentido do aranha, vai me fazer correr, me defender por causa da segurança, né, sobrevivência. Então, se você tem um local mais tranquilo, mais silencioso para estudar, é melhor. Ah, mas Jambeiro, eu gosto muito de estudar com música, sempre estudei com música. Bota uma música baixinha no fone, ou uma música bem baixinha assim, de fundo, que não vai te atrapalhar, né? Eu gosto muito de trabalhar, quando eu estou trabalhando, com música clássica. Ou um jazz baixinho, no fone ou no telefone, perto do computador, ou até no próprio YouTube, né? Então você tem que buscar o seu melhor. Mas com certeza, barulho não funciona. Você está em um ambiente com muito barulho, não vai rolar, você não vai conseguir estudar direito, tá? Você tem a questão das inteligências múltiplas. Você pode ter maior facilidade com exatas do que com humanas. Ou ao contrário, você pode também gostar muito mais de atividades práticas, físicas, ao ar livre, do que ficar sentado lendo um livro, por exemplo, aqui atrás, ó, lendo algum desses livros. Então,
você tem que descobrir qual é o melhor jeito de você estudar. Se você é um cara atlético, uma mulher atlética e gosta de fazer atividade física, bota um audiolivro e vai correr, vai caminhar, vai pedalar ouvindo as aulas, né? Que você está assistindo aqui comigo, bota no YouTube, bota no celular e vai correr, vai caminhar, vai pedalar, tá? Vai fazer outras atividades sempre ouvindo. Você não precisa necessariamente estar sentado lendo alguma coisa. Você pode estar ocupado com outras coisas, né? Fazendo suas outras atividades e ouvindo. Você está concentrando, tá? É importante isso também, certo? Então, a principal é você se dedicar, depois você tem o foco. E aí, Kaique, seja bem-vindo. E aí você ter o foco no estudo, o preparo para o estudo, tá? Se dedicar a isso, com aquela musiquinha de fundo que você gosta de ouvir e tal. Até um certo volume ela não incomoda, depois ela vai te atrapalhar bastante, tá? Um outro assunto, né, da questão de história, história funciona sempre com a questão de um exercício, mas não de ficar respondendo questões, como por exemplo em matemática. Você tem que buscar sempre contextualizar o que aquilo que você está lendo em história ou está ouvindo tem de relação com o seu dia a dia. E muita coisa tem a ver. Exemplo, democracia grega. A gente aplica hoje em dia. Ano passado a gente teve um exemplo das eleições para presidente, governador, senador e tal. Ano que vem vamos ter de novo para vereador e prefeito, né? Então, a democracia é uma coisa na história que a gente aplica até hoje. Outra questão que a gente tem que funciona também na história de séculos atrás até os dias de hoje. A liberdade de expressão, que é uma das ideias do iluminismo, né? Que acontece até os dias de hoje. A gente conversa tranquilamente, a gente vê debates na internet, às vezes muita briga política na internet, principalmente naqueles grupos da família. Né? Você tem aquelas brigas lá porque as pessoas têm liberdade de expressão. Em ditaduras, seja a esquerda, seja a direita, você tem o fim da liberdade de expressão, a ausência dela. Então, mais um ponto que a gente tem da história que nós aplicamos no dia a dia. Outro exemplo, quem viu meus stories recentemente, viu que ontem eu postei uma capa de um livro, né? Inclusive eu tô com ele aqui, ó. Esse livro aqui, ó, Os Túneis, aqui, ó, falando sobre túneis que foram criados na Berlim da Guerra Fria. Né? Foi construído um muro na cidade de Berlim em 13 de agosto de 1961. Começou a construção dessa barreira. Né? As pessoas vinham de um lado da cidade para o outro, do lado oriental para o ocidental, e a cidade dividida, metade União Soviética, metade aliados, Inglaterra, França e Estados Unidos. Construiu esse muro, a cidade ficou dividida em duas. Acabou que se tornaram duas cidades, Berlim Oriental e Berlim Ocidental, com desenvolvimentos diferentes. Né? E quando a gente vai estudar o porquê disso ter acontecido, né, que tem certos reflexos até hoje, a gente vai entender. Era o contexto da Guerra Fria, era o contexto em que acontecia uma disputa político-ideológica entre duas superpotências donas de armas atômicas, União Soviética e Estados Unidos, né? O urso contra a águia, e a gente tinha um contexto de quem não está comigo está contra mim, quem não está com os Estados Unidos é mal, é comunista, come criancinha, quem está conosco, os soviéticos, e contra os Estados Unidos é o bom e tal. Então a gente vai ter um contexto em cima que se reflete ainda hoje. Tá? Políticas nacionais estão sendo feitas tanto no Brasil quanto em outros países da Europa e da América Latina, inspirados ainda nessa ideologia da Guerra Fria, que é ultrapassada, tá? Porque a Guerra Fria acabou em 1990, ou melhor, antes até, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, tem 30 anos isso. Tá? Aí você tem a estrutura soviética e da Guerra Fria fazendo assim, ó, desmanchando igual um biscoito de água e sal. Tá? E aí a gente tem algumas consequências ainda indo pela década de 90, só que há 20 e tantos anos não se tem mais um contexto que se justifique a questão de disputas ideológicas no semelhantes à Guerra Fria. E ainda acontece hoje. Tá? Então, é outra forma de você entender a história, trazendo de lá de trás para os dias de hoje. Tá? Um outro assunto. Isso daqui é só uma amostra, tá, gente? É 1% do que a gente vai trabalhar nas aulas do dia 22 até o dia 8, certo? Uma outra coisa que a gente vai trabalhar, que eu quero falar com vocês aqui, é sobre a questão do tráfico negreiro. Vocês já imaginaram que a questão do tráfico negreiro foi um êxodo de pessoas, um êxodo humano imenso, de trazer milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas da África para as Américas,
contra a vontade delas. E que a questão da escravidão e das torturas e da dificuldade de tentar voltar para casa e não conseguir, do trabalho excessivo, da morte por rebeliões e trabalho por esgotamento, você consegue traçar até um paralelo com o Holocausto, na questão da morte de tanta gente, na questão de tanta gente estar sofrendo, ter sofrido, melhor dizendo, isso, e consequências desse tráfico negreiro até os dias de hoje nas Américas, principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, a questão do preconceito, do racismo, da discriminação. Então são perguntas que a gente deve fazer e que vão ser respondidas nas aulas que eu falei, tá? Então é interessante a gente levar isso à frente no sentido da gente entender como que essas coisas aconteceram. Por que que Portugal utilizou muito mais escravos africanos do que, por exemplo, a América Espanhola, tá? E por que que no Brasil a gente tem até hoje o preconceito latente, tanto na questão de relacionamentos entre pessoas, quanto na questão de religiões. O preconceito e a discriminação que existe com as pessoas. O Yara, seja bem-vinda, tudo bem? E aí, então, a gente tem essa questão do tráfico negreiro tendo consequência até os dias de hoje, né? Preconceito racial, preconceito social, quando as pessoas, quando vem um negro bem vestido, vão achar que é o mordomo, que é o segurança, e muitas vezes ele é o dono da empresa, ele é o seu chefe, tá? Quando vem uma pessoa mal vestida, branca, vão pensar, o cara é despojado. Se vem uma pessoa mal vestida negra, vão lá associar logo com algum marginal. E por que isso? Por causa da questão do preconceito, da discriminação, do racismo, que vem lá da época dos escravos. Tudo que vinha do negro era ruim. Então se associou isso no imaginário coletivo de que tudo o que vem deles é ruim, a religião, etc e tal. E a gente vai quebrar isso tudo. Isis, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a gente tem mais um assunto que a gente pode tratar agora, assim, por alto, para a gente aprofundar nas aulas da semana que vem, tá? Do dia 22 de julho a 8 de agosto. A gente falar, por exemplo, por que que Hitler... já te indico, aguenta aí. Por que que Hitler fez o que fez? Tá? Vocês que acompanham meus stories e tal, minhas publicações, viram que eu indiquei um livro recentemente falando sobre a mente de Hitler. Quem lê esse livro vai entender muita coisa do porquê que Hitler agia do jeito que ele agia. Ele era esquizofrênico, ele era muito dependente de buscar sempre se mostrar cada vez mais forte, criando uma bola de neve que nunca tinha fim. Ele se saciava por um momento com a alegria de conseguir dominar uma região ou um grupo social, né, ter chegado ao poder, aí ter criado uma ditadura, mandar na estrutura do governo toda, depois sobe mais um pouquinho e vai sempre galgando níveis e até chegar ao ponto dele trazer os nazistas, perdão, os judeus, como pessoas que deveriam pagar por tudo de mal que existisse. Nesse mesmo livro fala de um outro paralelo. Ele viu durante a infância os pais terem relações. E isso para uma criança muito pequena é um trauma, parece que o pai está agredindo a mãe. E aí ele guardou isso na mente dele. Foi passando o tempo, ele pegou ódio do pai, porque ele tinha um certo complexo de Édipo em relação à mãe, né? E aí acaba que ele pega ódio do pai. Depois o pai morre e tal, só que isso fica dentro dele. Ele continua guardando isso. E aí vai colocar a questão de eu odeio meu pai. Como é que ele vai botar isso para fora? Ele passa a odiar a Áustria, que é o país em que ele nasceu. E ele ama a mãe, então ele passa a amar a Alemanha, o país que ele vê como organizado, correto, certo. Ele se torna líder da Alemanha e aí futuramente vai anexar a Alemanha, ou seja, a Áustria para a Alemanha, ou seja, conseguiu vencer o pai, que era simbolizado pela Áustria, trazendo ele sobre a autoridade da mãe, que seria a Alemanha. E aí ele consegue ir num outro nível de delírio, de loucura. Olha, de psicose até. Do seguinte, olha, os judeus são os culpados de tudo. Os judeus são os culpados porque eles são sujos, eles são errados, eles fazem tudo que está errado, e isso dentro dessa loucura que era crescente na mente dele. E então ele consegue várias justificativas próprias
e até para o público de atacar, matar e destruir os judeus, certo? Então era isso hoje, essa geral que eu ia falar com vocês. Relembrando, tá? Para vocês. O projeto Historiando, ele vai rolar do dia 22 de julho ao dia 8 de agosto, às segundas, terças, quintas e sextas, sempre às 21h07, aqui no Instagram e no nosso YouTube. Ambos Professor Jambeiro, tá? Mas não vão ficar disponíveis para depois. Então você tem que assistir ao vivo, que elas não vão ficar disponíveis depois, tá? E quem acompanhar até o dia 8 vai ter uma surpresa muito legal. Quem ficar acompanhando e for até a última aula vai ter uma surpresa muito legal, tá? Vai ser um tsunami de informações, vai ser muita informação, tá? Muito conteúdo. Eu vou falar com vocês sobre muita coisa da história. Eu tenho 52 temas disponíveis aqui para poder falar sobre história com vocês, sobre educação, tá? Eu vou trabalhar com vocês esses conceitos também de uma forma divertida, uma forma interessante, com música, com filme, com vídeo, com imagens, com quadrinhos, tá? Com jogos que eu conhecer também, né? É, e vai ser, eu garanto que vai ser muito divertido, vai ser um conteúdo enriquecedor, vai ser um conteúdo para você sair daqui, passar para cá, tá? Se você é estudante, você vai ter condições de fazer boas provas de história, você mandar muito bem, tá? Você vai conseguir fazer provas de Enem, de vestibular, mandar bem. Se você já é um adulto, você vai entender muito melhor o nosso mundo, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa realidade. Brasil e mundo, tá? Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, podem mandar inbox que eu respondo, eu mesmo respondo, tá? E vão lá no nosso YouTube, clica no sinalzinho lá para se inscrever e no sino para poder receber todas as nossas atualizações, tá? E no nosso Instagram aqui também, naqueles 3 pontinhos que tem lá no cantinho das postagens, clica lá e bota ativar a notificação, que aí vocês podem receber todas as nossas novidades. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até dia 22 de julho, segunda-feira. Um beijo. Tchau, tchau.